Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Os crentes sinceros aparecem na hora. Eles não viram o pescoço para lugar nenhum, né? É uma alegria muito grande estar aqui nessa linda igreja nesta manhã, conhecendo amigos, revendo irmãos. Era um sonho meu, pastor Jaime, conhecer a Assembleia de Deus aqui de Bom Sucesso. E aprove Jesus que antes de eu ir para o céu, conhecia a igreja, né? E estou espantado com tudo que Deus tem feito com vocês aqui. Eu senti Jesus aqui nessa manhã. Quero cumprimentar a pastora Luciene, uma alegria revê-la. A última vez que eu a vi, ela estava em Nova York. Nos esbarramos dentro de uma loja lá perto. Não vou falar, senão o pessoal vai ficar escandalizado. Não era Quinta Avenida, não, era Chinatown mesmo. Uma alegria revê-la. Um abraço ao pastor Anderson, que foi quem buscou a gente no aeroporto. Ele é um cavalheiro, é um gentleman. Cadê o pastor Anderson? Está por aí? Está lá atrás. Um beijo no seu coração, viu? E obrigado pelo café, né? Eu achei que eu ia ter que pagar e ele pagou o café. Deus é fiel na nossa vida, né? Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 9. Deus está aqui. Só vou pedir uma ajuda à sonoplastia. Minha voz é muito afônica. Se puder me dar um pouquinho de ganho de voz aqui no altar. O sonoplasta, não sei onde você está. Cadê? Vai ganhar um beijo depois, viu? Pelo sorriso ele está carente. Final do culto. Olha, eu nunca vi tanto dente numa boca só, meu Deus. É sério. Depois todo mundo dando um beijo e um abraço nele, tá bom? Pastor Jaime, obrigado pelo carinho, viu? Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu ouvi um amém? Então eu vou ler de novo. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para a Assembleia de Deus de Bom Sucesso nesta manhã. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e com autorização do pastor, pegue na mão da pessoa que está do seu lado a mais perfumada. Porque eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, né, pastor Ronaldo? Agora, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o anjo da igreja já me colocou nas suas mãos. E a minha oração não invalida dele, ela se soma dele. Antes de ministrar, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua presença. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de bom sucesso. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. E o segundo pedido é que o Senhor envie anjos de fogo aqui nesta manhã. Que eles desçam trazendo brasas de fogo. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e renova, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. Toda a igreja diz. Os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho. Roberto é um maestro, trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn, serviu o pastor Benny Hinn por anos, e aí veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu. Nem tudo é perfeito, né, Roberto? O único defeito que ele tem é o nome dele, né?
Eu fui o primeiro deputado a brigar com a Rede Globo. Aí Jesus me manda um tecladista que chama Roberto Marinho. Você ri porque não é você. Já tentei mudar o nome, mas não deu certo, né? Pois bem, vamos à palavra. Roberto, mude a música aí para mim. O texto que eu li para os irmãos aqui nesta manhã, ele é um divisor de águas na minha vida, e quero que seja na sua vida também. Eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema a igreja dos mistérios. Eu não sei se tem algum crente que acredita em mistério aqui ainda. Eu sou assembleiano e sirvo a Jesus desde criança. Comecei a pregar com 13 anos, pastor Jaime. Mas com 9 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia toda, de capa a capa. Não era nossa, porque eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei, do Padre Ângelo. E eu li a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria, de capa a capa. E me apaixonei pela palavra. Aí aprovei Jesus, que um dia eu encontrei uns crentes malucos, porque todo pentecostal não é normal, né? Pode estar, tá vendo? Eles começam a se manifestar. Todo pentecostal, ele anda em outro ambiente. Eu costumo dizer que pentecostais são caminhantes de dois mundos. Parte deles caminha aqui na horizontal, e a outra parte caminha aqui na vertical. E eu acredito que tem aqui alguém que caminhe nesses dois mundos. Até porque aqui é uma Assembleia de Deus. E desde criança eu me envolvi com o movimento pentecostal lá do meio da roça, do interior, sem muita cultura bíblica, sem muita teologia. E eu me apaixonei por esse movimento que transcende. O poder pentecostal não é algo comum. É algo metafísico. É algo inumano e anormal. E talvez por isso a dificuldade que nós, homens e mulheres modernos, temos em absorver e compreender isso. Porque não dá para entender isso com o intelecto. Só dá para absorver isso com a alma. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo. E ela nasce aqui no Brasil. Nasce no Brasil, olha a ironia do destino, fundada por 2 batistas, que tinham uma cultura batista, teologia batista. E a única coisa do Espírito foi a revelação que Deus deu a eles. E esses homens não tiveram medo de anunciar o Evangelho com o poder do Pentecoste. Eu estava pregando no centenário das Assembleias de Deus lá em Belém do Pará, na Igreja Mãe, quando no culto entrou pela porta da igreja 500 irmãos batistas, numa surpresa. Eram netos dos batistas originais que expulsaram de dentro da igreja Daniel Berg e Gunnar Wingre, que não só expulsaram, mas espancaram os 2 missionários por causa, abre aspas, da heresia, fecha aspas, que eles haviam pregado. Os irmãos contaram que naquela noite em que eles foram expulsos da igreja, os 2, suecos, no meio do mato, escondidos no meio daquela selva, eles chegaram à seguinte conclusão: viemos para o lugar errado, precisamos voltar, sair daqui porque vão nos matar. Mas naquela mesma noite, enquanto um curava a ferida do outro, no outro canto, numa palafita, numa casa de sapé, havia uma irmãzinha de joelhos dobrados, Celina de Albuquerque, a primeira brasileira que resolveu convidar o Espírito Santo para entrar na casa dela. E é ela que conta, não sou eu, que depois de 4 horas de oração, ela olhou para o teto e o teto sumiu. E ela via bolas de fogo caindo dentro da casa dela. E uma das bolas caiu sobre ela e ela foi a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. Amanheceu o dia, ela procurou os missionários e começou um pequeno trabalho dentro da casa dela. Essas histórias sempre me fascinaram. Eu tenho aqui hoje a oportunidade, a alegria, a honra de ministrar para um presidente aqui da CGDB, o nosso diretor Ronaldo, e ele pode testificar o que eu vou falar. Se tem uma editora evangélica no mundo que não edita e não publica heresia, é a CPAD. Sim ou não? Então, quem já teve a oportunidade de ler o Diário de um Pioneiro, escrito por Gunnar Wingre ou por alguém que era da família dele, você vai ver lá pela página 74, a pessoa dizendo assim: ele estava pregando em Belém do Pará, quando o Senhor mostrou um homem no meio do culto, e ele não podendo chegar perto do homem, o Senhor disse: estenda a mão sobre ele. E ao estender a mão, ele flutuou no ar. Não sou eu que digo, está escrito no livro. Apesar que a última edição, pastor Ronaldo, tiraram a palavra flutuar e colocaram: ele foi erguido bem alto do chão. Porque flutuar é místico demais. Mas o misticismo faz parte da nossa fé.
E da raiz palavra misticismo vem a palavra mistério. E o que é mistério? Se a gente soubesse, não era mistério. Mistério é aquilo que envolve o céu e a terra num namoro eterno. E nós só crescemos nesse país por causa daqueles velhos homens e mulheres que ousaram acreditar naquilo que eles não compreendiam, mas que buscaram intensamente. Eu faço parte aí da quarta geração desses assembleianos. E quando eu coloquei os pés na Assembleia de Deus, no primeiro culto, eu sentei do lado de um rapaz que a cada momento em que o culto ia crescendo, eu ia me afastando dele, porque ele ia ficando muito valente no culto. Ele começou quieto, daqui a pouco ele batia o pé no chão, daqui a pouco ele dava um murro para o ar, daqui a pouco ele fez ihu! Eu falei, esse povo é maluco. Daqui a pouco ele danou a falar uma coisa que eu não entendia nada. No fim do culto eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele falou, por quê? Eu disse, você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Eu disse, que samambaia é essa? Ele olhou para mim com aquela boca desdentada. Era analfa de pai, beta de mãe. Ele falou para mim, não é samambaia não, eu falo é língua de anjo. Eu falei, mas você é meu vizinho. Eu nem sabia que ele era crente, era um daqueles crentes 007, escondido. Eu falei, mas você estudou comigo, você não deve se lembrar de mim, mas eu lembro de você. Você fugiu da escola, você não sabe falar nem a língua portuguesa direito. Ele disse, pois é, não falo português direito porque eu fugi da escola, mas nunca faltei na aula do Espírito. E eu falei, que história é essa de língua de anjo? Ele disse, está escrito na palavra. Eu disse, eu já li a palavra inteira e não encontrei isso. Você não leu direito, está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu disse, lê para mim. Ele falou, eu não sei ler, mas pode abrir aí que você vai encontrar. E eu abri Atos 2, meu primeiro culto na Assembleia de Deus, uma quinta-feira, culto de Pedro, Tiago e João, só 3 crentes naquele lugar, e estou eu sentado no banco lendo Atos 2, aquela palavra entrou no meu coração e me queimou. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu enfatizei a palavra todos, porque em Atos dos Apóstolos, o livro da igreja, da inauguração da nossa fé, da primeira homilia pentecostal, em todos os momentos em que o Espírito Santo desce, ele não segrega, ele desce sobre todos. Quer seja em Samaria, com um diácono pregando, não se escandalize, não era o pastor Pedro, não era o evangelista João, era um diácono chamado Filipe, enviado lá não para fazer culto, para cuidar de órfãos e viúvas, mas ele viu que não tinha ninguém olhando, resolveu exercer o dom. E a Bíblia diz que Jesus começou a curar. Ele então, com medo de ser excluído do ministério, mandou chamar os pastores presidentes. E lá vem Pedro e João. E a Bíblia diz, e Pedro e João, estendendo a mão sobre o povo de Samaria, eles começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro é convidado a ir na casa de um tal Cornélio, um europeu da corte chamada italiana. Pedro chega lá na casa do homem e na frente dele não tem uma plateia. Como eu vi aqui o pessoal na hora do batismo, o pessoal dando grito, tem a plateia, torcida organizada. Pedro foi sozinho com 2 irmãos. Entram na casa de Cornélio, lá está um europeu, a esposa, os filhos, um adorador de imagens. E juntos os empregados e os amigos mais particulares. E Pedro começa a pregar. Eu vou deixar o texto falar. Estando eu falando, caiu sobre eles o Espírito Santo. E não conte para ninguém. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quer seja em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo entrando em Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia, ele encontra 12 crentes que estão virando uma esquina. Nenhum deles tinha plaquinha, sou crente. Mas o Espírito que estava em Paulo testificou com um deles que eles eram servos de Deus. E Paulo se apresenta a eles, e é interessante a pergunta que Paulo faz àqueles 12 homens: vocês são da Assembleia de Deus? De qual convenção vocês são? Alguém lembra? Não foi isso que ele perguntou? A pergunta dele é estranha. Paulo diz assim: vocês conhecem o Espírito Santo?
de Atos 1 até Atos 19, a igreja já tem 20 anos de existência. Quantos anos? O Espírito Santo já estava na terra há 20 anos. Tem uma igreja em Éfeso, mas os crentes não conhecem o Espírito Santo. Quando Paulo ouve isso, ele percebe por que aquela terra era dominada por demônios. Por isso a carta aos Efésios, uma carta de habilidades espirituais, de batalha espiritual, de guerra espiritual contra demônios, contra as seclas do inferno, contra seres que não possuem corpo, mas se apossam de corpos, contra seres que se alimentam de obra de feitiçaria. E é Paulo que vai desafiar aqueles crentes a crerem no Espírito Santo. E a Bíblia diz, e Paulo, impondo a mão sobre todos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Entendeu por que eu enfatizei a parte de todos? Porque quando a igreja nasceu, o Espírito Santo descia sobre todos. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós estamos num culto de Santa Ceia. Se fosse um culto de velório, eu entenderia o seu silêncio. Se fosse um culto de derrota, eu entenderia essa sua cara feia. Mas é um culto de vitória. Sendo um culto de vitória, por que você não consegue abrir a boca nem para respirar? Ah, pastor, porque eu sou uma pessoa delicada, equilibrada, estudada, e eu não me deixo levar pelas emoções. Pobre de você. Que pena eu sinto de você, que acha mesmo que por causa da sua cultura, o seu intelecto, o seu dinheiro, a sua riqueza toda, você é melhor do que os demais. Ah, já sei, você é daquela leva de pessoas que dizem assim, o Espírito Santo só desce lá na congregação não sei o nome. É só lá onde tem aquela irmãzinha lá do coque, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. É só lá que Deus desce. Aqui ele não pode descer. Ah, seu preconceituoso infeliz. Pastor Jaime talvez não vai me deixar vir aqui mais, mas eu vou falar para você uma coisa. Não fale daquilo que você não entende. Não fale daquilo que você não teve a audácia nem a coragem de buscar. Não fale daquilo que você não sabe, porque a presença do Espírito Santo não é dada para o intelecto. Ela é dada para o coração. O Espírito Santo não vai descer sobre aquela irmã porque ela é analfabeta e vai descer sobre aquele outro por causa disso, daquilo, não. Ele não escolhe mentes, ele escolhe pessoas necessitadas. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta se abre. Aquele que procura, acha. E eu queria saber se tem uma assembleiano raiz aqui. É isso aí. É disso que eu estou falando. Por que o medo? Por que a vergonha? Por que não sermos mais fervorosos? Ah, pastor, é porque tudo muda. Com o tempo, o espírito da música muda. Nós temos agora mais worship. Não temos mais aqueles forrós lá da época de antigamente. E você acha mesmo que o Espírito Santo se move pelo ritmo da música? Você acha que quem traz o céu para a terra é o poder da bateria? É o poder da guitarra? Não, é quem está louvando que traz o céu para a terra. Quem traz o céu para a terra é esse irmão que está do seu lado aí, que já ele vai descruzar a perna, vai descruzar os braços. Se Deus quiser, eu tenho fé que ele vai pegar esse chiclete que ele está mascando e vai engolir. Porque se tirar da boca, vai ser tentado a colar na poltrona. E a poltrona foi comprada com dízimo, com oferta. E aqui não é lugar disso. Eu tenho fé que ali na galeria, eu já olhei umas 3 vezes, tem um casal ali se pegando, já deram 3 beijos. Eu tenho certeza que eles vão entender que aqui não é a casa da mãe Joana, que aqui ainda é a terra do Deus eterno, e que aqui ele ainda opera. Eu estou com a minha barba arrepiada. O Senhor está aqui. Se pegarmos aqui alguns pastores mais antigos e dermos o microfone para eles, falaram assim, conte para nós como era antigamente, o culto ia ficar saudosíssimo. E vocês iam ver ele falar assim, Jesus batizava com o Espírito Santo, era no hino 15 da harpa. E por que será? Será que era por causa da sanfona e do pandeiro? Não. Quando entrávamos dentro de um santuário, a gente tirava as alparcas dos pés. O que faz o lugar ser santo não é aquela placa bonita que tem lá fora, é uma presença invisível que está aqui dentro. Só que essa presença invisível que está aqui dentro é extremamente equilibrada, é extremamente ordeira e é extremamente educada. Você não percebeu, mas quando você atravessou uma dessas portas, ele estava lá. Ele quem, pastor? O Espírito Santo. E ele olhou para você e disse para ele mesmo, quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o que, pastor? Quem sabe hoje ela volta a fumegar como antes. Quem sabe ele hoje resolve dar lugar como antigamente.
Quem sabe hoje ele esquece um pouquinho do anel de formatura e lembra lá do lugar que ele veio. Lá quando naquele culto de domingo à tarde, ou de segunda-feira à tarde, daquela consagração, aquela irmãzinha veio falando toda errada, dizendo: assim diz o Senhor, vou eu te dar, vou eu te levantar, vou eu te erguer, vou eu te abençoar. Aí Jesus te abençoou, te deu tudo, e agora você está usando um terno da Yves Saint Laurent. Agora você entra aqui falando: how are you? Agora você vem num carrão importado e diz: eu não sou mais crente, menino. Não tem a ver com meninice, tem a ver com uma quebra de contrato, com uma quebra de aliança. Você esqueceu o que é esse lugar. Não, aqui não é um teatro onde você aplaude quando gosta e vai quando não gosta. Aqui não é um cinema onde você tem direito a escolher o filme que quer assistir. Aqui ainda é Betel. Aqui ainda é a casa de Deus. E eu estou com o meu corpo todo arrepiado. O Senhor quer te incendiar desta manhã de novo. Ele quer que esta Santa Ceia marque um divisor de águas antes e depois. Você não pode sair por aquela porta do jeito que você entrou. Você vai levar fogo para sua casa nesta manhã. O Senhor vai reacender a chama da sua família. O Senhor vai devolver o poder da santidade. Vai haver um avivamento em bom sucesso. E o diabo que se lasque no inferno. Pastor Marco, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Tudo. As duas cartas de Paulo à igreja de Corinto não são cartas de ensino, são cartas de memórias. Fazia 20 anos que Paulo havia plantado aquela igreja, a igreja de Corinto. Diga comigo, a igreja de Corinto. Meu sonho de consumo, pastor Soares, eu queria pastorear uma igreja como a de Corinto. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Pense numa igreja onde os crentes eram tudo virado no giraia. Como assim, pastor? Imagina você congregar numa igreja onde todos os crentes eram possuídos pelo Espírito Santo. É difícil entender, né? Então vamos praticar. Não estamos mais em bom sucesso, estamos em Corinto. E eu tenho uma palavra para você: cuidado. Pergunte por quê? Esse crente da esquerda aí, ó, é profeta. O da direita, ele interpreta a língua estranha. O que está atrás de você tem o dom de operação de maravilhas. O que está na sua frente, cuidado, ele tem o discernimento de espírito. A turma da galeria lá tem os dons de curar os enfermos. Aquela outra turma tem o dom de interpretar as línguas estranhas. Pense numa igreja tomada pela presença do Espírito Santo. Era a igreja de Corinto. A única igreja do mundo onde o pastor foi obrigado a dar o seguinte ensinamento: irmãos, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Por quê, pastor? Uma igreja educada? Não, um começava a profetizar ali, o outro ficava animado e começava a profetizar ali. Aí está ouvindo dois, tem um terceiro profetizando. Imagina que maravilha de culto era essa. Os crentes transcendiam, romperam a barreira, entraram no mundo sobrenatural. É para a igreja de Corinto que Paulo dá o seguinte ensinamento: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos e outros têm testemunho, palavra e louvor. Aí Paulo diz: vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Aqui está o segredo. Os crentes modernos dizem assim: o pastor tem que ficar feliz porque eu pelo menos fui à igreja. Querido, entrar na igreja não é mérito para ninguém. Eu sou da roça, vai perdoando aí meu português. Lá no interior a gente diz assim, fizemos uma piada: por que o cachorro entrou na igreja? Quem sabe a resposta? Porque a igreja estava aberta. Ora, até cachorro entra na igreja. O problema não é entrar na igreja, o problema é entrar no culto. Vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra, agora acessar o culto não é para qualquer um. É assim que se acessa o culto, é abrindo esses lábios. Os nossos pais nos ensinaram. Os nossos pais faziam tanto barulho que foram homenageados e eternizados no louvor. Onde está aquele povo? Era isso que nos movia. Pastor, mera emoção? Não, transcendência.
Céu caminhando com a terra. Comedores de arroz e feijão que no culto arrancavam um maná do céu. Gente que podia até ter um plano de saúde, mas acreditava em Jeová Rafá, o Deus que sara todas as doenças. Gente que, embora indicada para ir dar queixa lá na 5ª DP, ou na 25ª DP, ouvia do pastor: dá queixa na nossa delegacia. Qual é o nome da delegacia, pastor? Círculo de oração. Oh, Jesus amado. Alguém é dessa época? No interior, eu era criança, estava num culto de domingo, a irmã Maria mandou um bilhete para o público, quero dar um testemunho. E o pastor disse: vamos ouvir a irmã Maria. A irmã Maria não olhou para a igreja, olhou para o círculo de oração. Falou: minhas irmãs, estou aqui para agradecer a oração de vocês. Deus fez um milagre. A igreja queria saber que milagre. Ela disse: pois é, fui mandado embora do meu emprego e o doutor Roberto não me pagou nada. Aí eu fui falar com o pastor, eu tinha como ir na justiça comum e tinha que falar com o meu pastor, porque eu li lá que não podia levar irmão à justiça, uma coisa assim, eu não entendia. E o pastor disse: se tu crê, leva para o círculo de oração e dá queixa lá. Eu levei o bilhete. A irmã que pegou o bilhete não sabe ler nem escrever, mas ela colou o bilhete no joelho e ela orou. Irmãs, eu estava essa semana em casa dormindo, 3 da manhã, bateram a porta. Eu abri a porta, doutor Roberto, o olho inchado, dizendo assim: Maria, quanto que eu te devo? Pô, doutor, tá tarde, amanhã a gente vê isso. Não, Maria, quero te pagar agora. Por quê? Porque eu quero dormir, Maria. Mas o senhor não está dormindo por quê? Que jeito, já tem umas 2 semanas que eu viro para cá, uma voz fala: paga Maria, senão não vai dormir. Eu viro para: paga Maria, senão não tem sono. Paga Maria, senão não tem sono. Eu fui criado nesse ambiente. Aí alguém olha para mim e sempre me pergunta assim: como é que o senhor aguenta? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Porque não é você, Bocó. Eu sei as lutas que eu passo. Aí alguém fala: como é que o senhor aguenta? Para mim é tão simples. Os meus pés, assembleianos, fincados numa rocha. Os meus olhos viram a glória de Deus. Eu era cortador de cana de açúcar. Morava em 2 cômodos com 12 pessoas. Minha mãezinha faleceu em fevereiro agora, sem saber ler e escrever. Aí eu me converto numa igreja maluca, cheia de mistérios. E me aproximei do círculo de oração. E as irmãzinhas falavam para mim: Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus pode te levantar, Ele pode te levar pelo mundo inteiro. O que é que eu faço? Elas buscam. Eu falei: aonde? No joelho. Quantas vezes? Até o joelho calejar. Aí eu me tornei um jovem estranho na igreja. Eu era chamado de termina com rodinhas. Eu era o famoso espalha rodinhas. Eu chegava no grupo de jovens, iam saindo e me deixavam sozinho. Por quê? Porque achavam que eu era santarrão. Meus apelidos eram fanático, santarrão e o mais ofensivo, piolho de igreja. Eu ia para o mato orar, lá no meio da montanha, e falava: Deus, por que eu não posso ser um rapaz normal? E o Senhor dizia para mim: porque um dia os normais vão querer ser como você. Hoje, com 52 anos, quando eu estou na minha casa, faz fila lá, meus amigos chegam lá com a bicicletinha barra forte deles, sem dente na boca, carecas, perderam os cabelos, não tem mais nada na vida. E diz assim: ô doutor, o senhor pode orar para mim? Eu falei: doutor não, eu sou o Marco. Não, Deus te exaltou. Eu falei: me exaltou, podia ter exaltado você também. Aí eles abaixam a cabeça e dizem: por que eu não te acompanhei? Por que eu não subi o monte para orar também? Porque ao invés de eu ir lá naquele lugar jogar bola, eu não tirei um minutinho com você para aprender Bíblia como você fazia. A vida é feita de decisões e escolhas. Quanto mais com o homem você caminha, mais parecido com o homem você fica. Quanto mais com Deus você caminha, mais parecido com Deus você fica. Deus não mudou. Ele é o mesmo. E Ele está aqui. Quem mudou? Fui eu e você. Se você nesta manhã esquecer os seus rótulos, esquecer o ponto de vida que você chegou agora e se lembrar de onde você veio. Se você lembrar da última vez que você deu aquele grito que estremeceu a casa e ser renovado, a sua vida muda nesta manhã. A carta aos Coríntios é uma carta de memória. Paulo estava em uma embarcação, diz os historiadores, e ele encontra um crente da igreja de Corinto que o reconheceu, era mais novo. Chegou perto do velho apóstolo, se apresentou e disse: olha, eu sou membro da igreja de Corinto. Me lembro, 20 anos atrás, quando o senhor pregava lá, eu assisti o culto debaixo dos bancos. Minha mãe me colocava deitado lá. Imagina a alegria do velho missionário, do apóstolo, encontrar um crente, depois de 20 anos ter passado uma igreja. A pergunta foi natural: como é que está a igreja de Corinto?
O historiador diz que o rapaz empolgado falou: a igreja está uma bênção. E Paulo pergunta: por quê? Porque ela criou inúmeras congregações, ela alcançou espaços. E o velho apóstolo diz: você não entendeu minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. O rapaz, refazendo um pensamento, disse: agora entendi. A igreja está cumprindo a verdadeira religião, ela cuida dos órfãos, da viúva, ela está perfeita. E Paulo diz: você ainda não entendeu minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Não entendendo, Paulo teve que explicar para o rapaz que o que às vezes chamamos de igreja não é igreja, é apenas uma agremiação religiosa, é apenas uma instituição. Confundimos organização com organismo. Qual a diferença? O organismo é rígido, inflexível e frio. O organismo não respira, a organização não respira. A organização precisa de um nome bonito lá na placa, com letras garrafais. Não conta para ninguém, a organização tem que ter dono. Fui registrar a minha igreja tão feliz no interior. Cheguei lá, o cartorário, o rapaz do cartório era meu amigo de infância. Vim registrar a minha igreja e disse: vamos lá, qual o nome da igreja? Eu disse: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Endereço, tudo certinho. Ele disse para mim: quem é o dono da igreja? Eu disse: Jesus de Nazaré. E ele falou para mim: qual é o CPF dele? E não tinha para dar. Eu falei: não sei. Foi o CNPJ? Eu falei: também não tem. RG? Também não tem. Ele disse: então parou, porque eu não posso registrar essa igreja. Alguém tem que ser responsável por ela. E tem que ser alguém que tem endereço físico aqui. Eu falei: por quê? Porque a sua igreja vai ter direitos e deveres para com o Estado. Se cair o teto e morrer alguém, a quem o Estado vai acionar? Então a sua igreja tem que ter um dono. E eu, constrangido, disse: põe meu nome aí. Saí, entrei dentro do carro, crente do meio do mato. Falei: Senhor, aquele incircunciso não entende nada. Eu tive que falar que a igreja é minha, mas a igreja é sua. O Senhor disse: ele estava certo. Essa aí que você está registrando é sua. Falei: por quê? Porque você que comprou as cadeiras, você comprou a estrutura, vocês têm templo, vocês têm instrumento, vocês têm a nomenclatura, têm a hierarquia, tudo isso aí é de vocês. E Marco, não conta para ninguém. Tudo que você acha que é a igreja, não é. Porque quando a trombeta tocar, os bancos não sobem, a tribuna não sobe, os instrumentos não sobem, os títulos não sobem. Eu falei: quem é que sobe? O Senhor disse: o organismo. E eu falei: e quem é o organismo? O Senhor disse: o organismo é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem outro nome, Marco. Eu disse: qual? Aqui é Marco, ali é Jaime, aqui é Roberto, ali é Ronaldo. Qual é o nome da sua igreja de verdade aí? É para esta igreja que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pandemia, quantas igrejas faliram? Vamos catalogar um monte. Não faliu nenhuma igreja, faliram as organizações. Porque a igreja continuou. Nosso levita, que está com uma gravata linda, que eu estou cobiçando essa gravata desde a hora que eu cheguei. Isso é sério, ele não parece levita, ele parece um manequim de vitrine de shopping center. Ele cantou para nós aqui: nada parou a igreja. O Coliseu, os leões, o comunismo. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu capaz de parar a igreja. Não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Nada para a marcha da igreja. Por quê? Porque ela é lavada no sangue do Cordeiro, e ela tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida aqui? Deixa eu fazer uma pergunta bem pentecostal. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, e daqui dessa multidão só 2 subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então reage, pelo amor de Deus. Não fica me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Você assembleiano, não fica o culto com essa boca travada. Segura aí, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Não, pastor, isso aí é coisa da roça. O senhor veio da roça, acabou de dizer. Eu vim, mas não estou mais lá, viu? Eu me comunico em 3 idiomas, escrevi mais de 20 livros. Eu preguei em quase 100 países do mundo, em mais de 4.700 municípios do Brasil. Estou no meu 4º mandato como deputado federal, conselheiro de presidentes. E daí, pastor? E daí que eu sei colocar cada coisa num lugar. Quando eu chego aqui, o deputado fica lá em Brasília. Aqui é o menino da Vila Tatu.
É o que chegou na igreja e ouviu o camarada falar samambaia, samambaia, samambaia. E alguém pergunta para mim, qual é o seu segredo? Simples, eu nunca deixei um bombeiro do inferno apagar a chama que está aqui. Não importa onde Deus me leve, não importa onde Deus me coloque, a minha casa ainda é um estabelecimento sagrado. A minha família é batizada com o Espírito Santo, e eu sou assembleiano até o tutano dos meus ossos. E não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando Paulo conta para o rapaz o que é a verdadeira igreja, o rapaz dá uma recuada e diz, agora eu entendi a sua pergunta. Essa aí que o senhor está falando não está muito bem. Por quê? Ela não é mais pura como antes. Ela não é mais santa como antes. Imagina um pastor que fundou a igreja falando, como assim? O rapaz falou assim, olha, eu vou contar para o senhor, mas dá vergonha. A igreja de Corinto comete um pecado que nem o ímpio consegue cometer. Não tem nome para o pecado. Como assim? Tem um moço na igreja que ele está dormindo com a mulher do pai dele. Isso não seria incesto? Seria se fosse mãe biológica. Mas o pai era divorciado ou era viúvo, casou de novo com uma novinha. O pai ia trabalhar, o garoto dormia com a mulher do pai. Mas pior do que isso é que todo mundo sabia. E pior do que todo mundo saber é que ninguém fazia nada. E aí você vai estudar os livros lá com os judeus, os messianos, você fica escandalizado. Você descobre que o rapaz era filho de uma pessoa muito rica e importante da igreja, cujo dízimo sustentava metade do ministério. Então ninguém tocava para que o dízimo não fosse perdido, diluído. Então, em nome de toda a estrutura, eles ofenderam a única pessoa que não podiam ofender, que é o Espírito Santo. Aleluia. É com temor e tremor que eu digo isso, porque Paulo vai ensinar sobre o Espírito Santo aos Coríntios. Ensinar não, lembrar a eles quem ele é. Ele vai dizer, é ele que opera tudo em todos. É ele que traz o céu, é ele que dá os dons, é ele que purifica, é ele que revela. E daí, Paulo? E daí que se a gente ofender ele, a gente pode expulsá-lo. Já leram isso na Bíblia ou não? É Paulo que grita, não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir? É fazer com que ele desapareça. Como assim um ser humano de carne e osso, com a vida tacanha, fazer desaparecer uma entidade divina? Sim, porque ele é santo. E ele só desce onde há santidade. O símbolo dele, quando veio sobre o nosso querido Nazareno, foi em forma corpórea de uma pomba. Sim ou não? Por que pomba? Por que não uma águia? A águia sim, é um animal a ser exaltado, admirado. Voa alto, enxerga longe, abre as asas, se renova numa batida contra a penha, quebra as unhas, se esconde por 30 dias e renova por mais 30 anos. Eu conheço crente águia, tem hinos sobre a águia, tem livros sobre a águia. Você chega nos gabinetes pastorais, tem o símbolo de uma águia. A gente não vê o símbolo de uma pomba. Eu conheço crente águia, eu nunca ouvi falar, aquele crente é um crente pomba, ó. Não tem. O próprio diabo arrastou a pomba lá para girar no inferno. Por que o Espírito Santo vem em forma de uma pomba? A pombinha é a única ave do mundo que não tem fel no estômago. Ela não mata. E o fel seria para diluir os ossos e a carne em estado de putrefação que as aves de rapina comem, incluindo a poderosa águia. Ele veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba porque Jesus era puro, santo. Ele veio em Atos 2 porque a igreja estava em santidade. Ele veio nos ambientes que as pessoas queriam, estavam buscando uma mudança de vida. Será que só eu tenho saudade daqueles cultos onde Jesus curava espontaneamente? Nossos crentes, quando querem ver curas, é claro que toda regra tem exceção, mas precisam ligar no culto do Valdemiro ou do R.R. Soares. Quando querem ouvir um testemunho de milagres, tem que ligar em outros lugares. Mas nós somos assembleianos. Nós somos a raiz do Pentecoste. Nós somos a igreja do movimento pentecostal. Herdamos isso lá da Rua Azusa, com Seymour, que recebeu os missionários batistas e que mandou eles
em oração, buscarem. E aos 2 orando, levanta um profeta dizendo: tem um lugar para enviar vocês, o nome da cidade é Belém. Os suecos vão procurar no mapa mundi, tem 2. Uma está lá no Oriente Médio, tomada por muçulmanos. Se entrar lá, morre. A outra ficava numa terra tupiniquim, no meio do mato, chamada Brasil. O Senhor escolheu essa nação. O mundo espera uma resposta desta nação. Eu estou pregando em uma igreja que tem temor a Deus, eu sinto isso. Estou pregando em uma igreja que tem fome desta presença e desta palavra. Pastor, o que é que a gente faz? É só incendiar. A receita é antiga, não tem que inovar nada, é só dar glória. Não, você lembra quando você entrou no primeiro culto, você falou: o que é aquilo ali? É batismo com o Espírito Santo. Alguém disse: quer receber? Quero. Então dá glória. Aí você fazia o quê? Glória. E a pessoa diz: continua. Quanto? Até a língua enrolar. É glória, 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 glória. O pastor falou 3 glórias aqui, 3 glórias ali. Eu queria falar 3.000 glórias aqui, 3.000 glórias ali. E esta igreja vai subir até a presença do Eterno. Eu creio no poder desse grito, no poder desta adoração, no poder desta entrega. Quando Paulo percebeu que a igreja havia perdido a pureza e a santidade, isso aconteceu porque a falta do temor levou o Espírito Santo a sair dali. Paulo dá um ensinamento nos 3 capítulos que eu cito, 11, 12, 13, vou citar o 4 e o 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vi aqui o nosso professor da escola dominical com uma habilidade tão linda. Um dia, se puder, com o pastor Soares, dizendo: estude esses quatro capítulos e faça um estudo para a igreja. Porque só conhecemos capítulos porque os nossos pais que separaram em números, era só uma carta, uma sequência. O capítulo 11, Paulo lembra como é o culto. Ele diz: o culto não é normal, porque os anjos estão aí com vocês. Sim ou não? As mulheres se guardem, porque os anjos estão aí dentro da igreja. Será que tem um anjo aqui dentro? Só 4 acreditou? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se é verdade, para cada crente aqui tem um anjo aqui em cima. Vamos imaginar? Eles não estão aqui em cima. Fazendo o que, pastor? Batendo papo. Tem anjo que nunca mais se viu. O meu anjo mesmo encontrou com o seu, falou: oh, você está aqui? Estou. O que você está fazendo? Estou cuidando da Feliciana. É fácil? É nada, eu estou cheio de esparadrapo aqui. E você? Eu estou cuidando daquela querida ali. E aí, como é que está? Deus tem um plano na vida dela. E daquele, Deus ainda tem algo no ministério daquele homem. E daquela, Deus tem algo. E o que está acontecendo? Depende deles, não depende dele. Por quê? Porque Deus não age, Ele reage. Como assim? A primeira ação é sua, a primeira atitude é sua. É você que tem que pedir, é você que tem que buscar, é você que tem que querer. E o que é que eu faço, pastor? Chame a atenção de Deus. É fácil isso? É claro que é fácil. Alguém aqui já participou daquele culto que você falou assim: o que eu vim fazer hoje aqui? Aqui não tem, só na minha igreja que eu pastorei. O que eu vim fazer hoje aqui? Aquele culto pesado, travado, carregado, nada funciona. Aí de repente lá atrás, geralmente vem do fundão, vem um grito: glória! A igreja reage assim, ó. Sim ou não? Todo mundo olhou para a criatura. Por quê? Ela chamou você pelo nome? Não. E por que você olhou para ela? Aquela que ela falou é glória para você? Não. Ela falou glória para quem? Para Deus. Agora imagine, se ela chamou a sua atenção, imagine Deus sentado num trono. Eu escutei um grito. Tem alguém clamando. Deus tem quase 8 bilhões de criaturas para cuidar. Você tem que chamar a atenção dele. Jó falou assim: provoque o seu Criador. Deus está procurando aqui alguém que possa provocá-lo nessa noite, nesta manhã. Como é que eu provoco Deus? Sei lá, pula, grita, planta bananeira, sai correndo, se joga debaixo do banco. Pastor, mas o que a pessoa do meu lado vai falar? Essa pessoa não paga suas contas, ela não morreu na cruz do Calvário por você, ela não tem milagre para te dar, mas Ele tem. É só isso. Capítulo 11, Paulo fala: se o culto tiver certinho, os anjos estiverem aí, ele parte para o capítulo 12.
vai estar entre vocês uma outra presença, é o Espírito Santo. E é Ele que opera tudo em todos. E Ele desce com presentes. Ele desce com um armário. No armário tem 9 prateleiras. A chave para abrir a porta desse armário chama-se batismo com o Espírito Santo. Não entendeu? Vou falar de novo. Vocês se ajuntam, nada acontece. Uns têm salmos, outros têm louvores, palavras. Aí o culto começa a engajar. A gente sai da terra. Nós começamos em bom sucesso. Nós já estamos entrando no átrio. Eu quero chegar no Santo dos Santos. Estamos no átrio ainda, mas já saímos da terra. Ao sair da terra, Jesus deu aos pentecostais uma chave. Batismo com o Espírito Santo. O que é que ela faz? Ela abre o armário. E quando abre o armário tem 9 prateleiras lá. 9 dons sobrenaturais. 9 dons espirituais. Se a igreja tiver esses dons, a gente vira o Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Imagine esta igreja que tem conhecimento, tem gente importante. Imagine se esse irmão que tem conhecimento e é importante se tornar um canela de fogo também. É ruim essa palavra, né? Pois eu vou insistir, porque eu sou da roça. Canela de fogo, sim, Senhor. O diabo não respeita o seu diploma. Isso eu aprendi com o pastor José Bispo dos Santos, que só tinha 2 dentes na boca também, o zagueiro e o atacante. Ele dizia: o diabo não respeita o seu diploma, não respeita o seu dinheiro, mas ele respeita um crente cheio do Espírito Santo. Você crê nessas loucuras? Com autorização do pastor Jaime, levanta a mão direita para o céu comigo, chacoalha ela assim, coloca no ombro do seu irmão e agarra ele com carinho e respeito. Se ele achar ruim, fala assim: o médico falou para não contrariar o pastor Marco, passou dos 50. Agarrou a pessoa, agora chacoalha ela até ela ficar irritada. Isso, sacode ela. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ó, raça ruim. Agarra a pessoa, chacoalha. Diga assim para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso Deus te trouxe hoje aqui para te dar um sacode nesta manhã. Deus vai sacudir a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, o seu filho, o seu neto, o seu primo, o seu tio, o seu avô, sua avó. Deus vai sacudir bom sucesso. Deus vai sacudir no Rio de Janeiro. Deus vai sacudir o Brasil. Já estou terminando. Senta mais um pouquinho. Jesus, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele nesta manhã. Incendeia na galeria aqui na frente, no meio da igreja. Mostra que o Senhor nunca mudou. Esta é a Assembleia de Deus. Esta é a Assembleia de Deus. Paulo escreve as cartas à igreja de Corinto para conter aquele esfriamento. Ele começa a desafiar aqueles crentes a voltarem ao primeiro amor, a praticarem a misericórdia e amarem o Espírito Santo. Talvez Paulo tenha entendido uma coisa. Pergunte o quê? A falta do entendimento sobre o mundo espiritual. E aí o que é que ele faz? Ele cria um capítulo inteiro para ensinar sobre o maior de todos os poderes pentecostais, que é o falar em línguas. Capítulo 14 é um tratado sobre glossolalia. É um tratado sobre o poder de falar num idioma que você nunca aprendeu. Agora escute aqui. As pessoas confundem, acham que o Pentecoste é só para gente que não sabe ler nem escrever, é para pobreza.
E os ricos se acham superiores, mais importantes. Mas quando Deus quis revelar o Pentecoste pleno, Ele não revelou aos analfabetos Pedro e João, os pilares da fé. Como assim, pastor? Capítulo 4, verso 13 de Atos dos Apóstolos. Quem está ouvindo Pedro pregar está dizendo: não são, pois, esses homens iletrados, sem cultura? Como, pois, os ouvimos falar com tamanha eloquência? Para Pedro e João, Deus deu alguns dons. Aí para Paulo, que o meu levita que também aqui hoje disse que era um homem que tinha dupla cidadania. Paulo era um erudito. Paulo entrou em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. Chegou a ele lá, um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza, há quem diga que era manco de uma perna e caolho. Olha só, e você ainda se acha feio. Na carta aos Gálatas, ele diz aos irmãos: o amor que vocês têm por mim é tão grande que vocês tirariam seus olhos e me doariam eles. Paulo era uma criatura, aos olhos de todo mundo, desprezível, um homem minúsculo. Entra em Atenas. Onde ele entra? Capital da Grécia. Para lá. Os gregos até hoje humilham a gente com aquele DNA perfeito deles. Passa um homem bonito na rua, até as nossas irmãs ficam oriçadas dizendo: lá vai um Deus. Ah, Deus grego. Por que será? DNA diferente. Os gregos eram bonitos por natureza. Está achando que eu estou falando muito? Digita aí panteão dos deuses gregos. Por favor, não se assuste. Você vai ver Zeus, um peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho igualzinha do pastor Jaime, um queixo quadrado, viril segurando um raio na mão. Vai ver as deusas da Grécia: Artemis, Diana, Afrodite, a deusa do amor, todos perfeitos. Aí entra naquele lugar um ser arrastando uma perna. Ele vai andando e o povo vai dizendo assim, procurando uma madeira. Passa Paulo perto daquelas mulheres, aqueles homens, aquelas beldades, eles procuram uma madeira e dizem: isola. Alguém tem teorias. A mãe dele jogou pedra na deusa. Para nascer desse jeito, o pai não deu o sacrifício a Zeus. Aí entra o Nanico na cidade de Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. Na avenida da adoração, a primeira imagem, imagem de Zeus, 10 metros de altura, de um Deus com um peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho, segurando um raio de ouro. E embaixo, Deus dos deuses. Era para qualquer paroleiro, pregador ir embora. Não, Paulo. Ele avança na avenida, ele encontra a imagem do irmão de Zeus, Hades, uma espécie de morte como a foice. Ele não se dá por vencido. Ele acelera, encontra Poseidon, rei dos mares, uma espécie de sereia, meio homem, meio peixe. Ele atravessa mais um pouquinho, a imagem de Hércules, Teseu. Ele encontra a imagem de Diana, Afrodite, Hera, Hermes, Apolo. Todos os deuses da Grécia tinham um altar. Ele não se dá por vencido. O Nanico vai até o último altar da avenida. Aí ele chega no último altar que não tem imagem de nada. Ele olha e diz: aqui eu vou amarrar meu burro. Senhoras e senhores atenienses, vi eu o tamanho de vossa fé nos deuses. O medo que vocês têm de desagradar algum fez vocês erigirem um altar a um Deus que vocês não conhecem, ao Deus desconhecido. A oração chegou até ele, viu? Porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Dr. Ronaldo, arrastaram Paulo para o Areópago, parecido com essa igreja, meia-lua. Na frente, gregos, os pais da democracia. Qualquer pessoa que tinha qualquer coisa para falar era só subir ali, abrir a boca e aguentar as consequências. Aplausos ou tomate a comer na cara da criatura. E lá sobe Paulo. A figura dele já assustou todo mundo. Ninguém quer olhar um homem que é mal feito pela existência, nanico, feio. Só que Paulo começa a falar com os atenienses no idioma deles. Ele começa a recitar os estoicos. Caraca! Daqui a pouco ele apela para os epicureus. Poxa! Agora, depois de 2.000 anos, você vai nas livrarias aqui do aeroporto, está cheio de histórias dos estoicos e dos epicureus. Agora, Paulo já dominava o assunto. Quando Paulo fala dos estoicos, ele começa a falar sobre o pensamento dele sobre morte. Os homens param para ouvir. Ganhou os homens. Aí ele começa a recitar os poemas dos epicureus. As mulheres dizem assim: tá vendo aí, marido? Aprende com ele, ó.
ganhou a atenção de todo mundo. Quando está todo mundo olhando para ele, ele diz assim: agora eu vou falar o que eu quero. Eu sou sacerdote do Deus que vocês não conhecem. Perguntam quem é ele. Ele diz: ele é um ex-carpinteiro. Caminhava sobre a terra. Alguém diz: Zeus de vez em quando sai do panteão e caminha na terra. Pararam para ouvir porque Jesus tinha semelhanças com os Zeus deles. E aí diz a história que alguém começou a perguntar: seria o seu Jesus ou Yeshua maior do que Hades? Hades era o rei dos mortos, era a encarnação da morte, do mundo, do submundo. E Paulo diz assim: esse aí não precisou nem de Jesus, eu humilhei ele. Como assim, Paulo? Estava pregando lá em Corinto, eu sou pequenininho, botaram uma caixa, eu subi, estou pregando, eu olho lá na porta, quem está lá no culto? Hades. Os gregos: como assim? Hades estava lá no culto, olhando assim para mim, fazendo. Eu já ia correndo quando eu olhei e gritei: ô Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Yeshua, o meu Deus. Ô Paulo, seria o seu Yeshua maior do que Poseidon, o Deus dos mares? Ele diz assim: eu tenho um amigo, chama Pedro. Pedro diz que um dia eles estavam lá e Poseidon querendo derrubar o barco deles. Se atracaram no mastro porque eles enxergaram no meio das águas e acharam que era Poseidon. Teve um que achou que era Iemanjá. Gritou: olha lá, um fantasma. Aí o fantasma disse assim: sou eu. E Pedro falou: se és tu, me mande ter contigo. E Yeshua falou: vem, Pedro. E os gregos: e o que é que Pedro fez? Pedro deu um salto do barco e pisou em cima de Poseidon. E saiu pisando em cima do rei das águas, dizendo que Yeshua é maior do que o rei das águas. Para passar a régua e fechar a conta: ô Paulo, seria o seu Yeshua maior do que Zeus, o Deus dos deuses da Grécia? Onde é que ele mora? Ali, ó. Os gregos eram tão egoístas que o céu deles ficava lá no país deles, no alto de uma montanha, Monte Olimpo, daí a palavra Olimpíada, que também é invenção deles. Os gregos não eram normais. E está lá o panteão dos gregos. Quem mora lá? Zeus. De lá ele governa a terra. Eu imagino Paulo dizendo: vocês têm certeza que ele mora ali? Mora. Então ele não chega nem aos pés do meu Jesus. Por quê, Paulo? Porque quando o seu Zeus quer olhar os céus, como ele está no alto da montanha, ele tem que olhar para cima, né? Sim, o salmista disse assim, que ele, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não entendeu? Vou desenhar para você. Zeus ficava ali no panteão, pertinho da terra. Quando Zeus, o Deus da Grécia, queria olhar os céus, ele tinha que olhar para cima. Jesus, quando quer ver o mesmo céu, ele olha para baixo, porque ele está acima do céu, das estrelas, das galáxias. Ele está acima de todo o potentado. Foi assim que o apóstolo convenceu os homens e as mulheres de Atenas a crerem no poder de Yeshua. A guerra foi terrível. Alguém vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: Paulo era muito inteligente. Quando ele está escrevendo a carta aos Coríntios, lá na segunda carta, alguém mandou assim para ele: é claro que você veio e trouxe ensinamentos, você trouxe sabedoria dos epicureus e dos estoicos. Olha o que Paulo diz: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Eu só convenci os seus pais porque eu levei para vocês a demonstração do Espírito de Deus. Eu sou assembleiano, pastor Jaime, e de vez em quando eu sinto saudades. Eu choro sozinho. Viajando pelo mundo hoje, parece que eu não prego mais para uma igreja viva. Tem lugares que eu estou pregando para homens e mulheres que ficariam melhores como figurantes daquela série da HBO chamada The Walking Dead. Zumbis, mortos que caminham, pessoas que vêm ao culto porque não tem um lugar melhor para ir, ou coisa pior, viciaram em estar na igreja, mas não sabem o que estão fazendo aqui. Jogam seus corpos pesados na cadeira, esperam que o pastor seja uma espécie de mágico,
onde ele use palavras mágicas e tenha uma varinha na mão, onde ele bata 3 vezes e diga, abracadabra. E não é assim que acontece. Dia desse participei de um debate, alguém perguntou, como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pastores que não tem unção? Eu falei, ô seu atrevido, por que você está falando isso? É porque na minha época bastava o pastor dar a paz do Senhor e o céu desabava. Eu falei, eu também sou dessa época. Eu lembro uma vez eu estava lá em São Paulo, no Anhembi, o pastor Gesiel Gomes foi pregar. Foi logo que a igreja começou a passar pela transição de pular, bater palma. Ele chegou, estava aquele movimento todo, ele dobrou o joelho, ficou ali orando o culto inteiro. Quando chamaram ele para pregar, ele levantou e catou a cadeira. Saiu andando com a cadeira à igreja, ficou quieto. O que esse homem vai fazer? Ele jogou a cadeira no meio do povo. Um irmão levantou a mão e catou. Ele disse, se você não estiver assim, o Senhor não pode te visitar. O culto acabou. Batismo com o Espírito Santo, cura divina. Por quê? A igreja era diferente. A minha geração só tinha 3 lugares para ir: trabalho, casa e a velha igrejinha. Em qualquer outro lugar éramos hostilizados. Então o que a gente fazia? Desabafávamos no único lugar que podia, que era a igreja. Por isso o culto era barulhento. A gente chorava na igreja, a gente gritava na igreja. E Jesus se compadecia. E o céu ficava baixinho. Hoje você está pregando, os crentes estão te olhando, cruzam as pernas, põem a mão no queixo e ficam filosofando o culto inteiro. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Será? Deixa eu procurar aqui com o chat GPT. Deixa eu ver o Google aqui. O que diz o filósofo fulano de tal? A pessoa leva 20 dias para voltar na igreja. Você vê a pessoa está estranha, o que é que foi, irmão? Nossa, eu estou lembrando daquele culto de 20 dias atrás. Era tudo verdade. Aí o irmãozinho simples fala assim, você levou 20 dias? Naquele dia eu já pulei com um pé só. Por quê? Porque eu não fiquei questionando, nem filosofando. Alguns crentes vêm para o culto usando uma toalha nova. Sabe o que é isso? Não? Eu, jovenzinho, começando a pregar pelo Brasil, que época difícil. Toda casa que a gente ia, os irmãos tinham um quartinho do profeta. Ninguém mandava a gente para o hotel. Lá no quartinho do profeta tinha uma cama, uma moringa d'água e a toalha nova estava em cima da mesa, da cama. A toalha, e em cima tinha um sabonete Palmolive. Lembrou, né? A toalha era toda bordada, linda, cheirando naftalina. O irmão tinha casado em 1500. Ele deixou a toalha para o pregador. A gente ia tomar banho. Como é que se enxuga com a toalha nova? Para onde você passa, ela empurra a água. Já tem parafina naquela porcaria. Você vai para cá, a água vai para lá. Ela não puxa, ela não absorve nada. Os crentes estão assim hoje. Eles se vestem de uma toalha nova. O céu desaba, nada cola neles. Cai e respinga para tudo quanto é lado. Eles não absorvem nada. Uma geração rasa. Uma geração que não quer mais ouvir pastores de verdade pregar. Querem ouvir pregadores jovenzinhos, bonitinhos, com a perninha cruzada, óculosinhos assim, e dizendo, lindo, fofinha. Querem autoajuda. A minha geração não foi ensinada assim. Nós nunca trouxemos autoajuda. A gente sempre trouxe a ajuda do alto. Já estou encerrando. É no capítulo 14 que Paulo vai sistematizar a teologia das línguas. E ele faz uns ensinamentos que tem que ter exercício mental para entender. Ele vai dizer assim, quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Porque em mistérios fala com o Criador. Só Deus entende. Ele acha que vai parar por aí. Alguém pergunta, mas explica mais. Ele diz, quem fala em línguas, a mente fica sem fruto, porque não entende o que está falando. Mas o seu espírito ora bem. A gente fala em línguas. Paulo chegou à conclusão que quem está falando em línguas não está falando, está orando. O meu espírito ora bem. Então quer dizer que quando eu falo em línguas eu estou orando. E o que é uma oração? É um pedido, é um clamor. Aqui vai uma resposta para você. Por que você acha que nos últimos 15, 20 anos chegou às nossas portas o suicídio?
Crentes com depressão profunda, síndrome do pânico. Eu estava no Mato Grosso pregando, falando sobre depressão. O pastor pediu o microfone e falou: aqui nas nossas congregações temos catalogados mais de 250 crianças mutiladas, filhos de crentes, filhas de senhoras do círculo de oração, se cortando, mordendo a mão, ansiosos, perdidos, completamente possuídos por algo que ninguém consegue explicar, senão pelo fenômeno da maior doença do século, que é a depressão. Eu enterrei um filho na fé meu co-pastor de 33 anos, pregou uma mensagem no domingo, o céu desabou na igreja. Na terça-feira ele pulou de uma ponte de 100 metros de altura. Foi o pior velório que eu fiz na vida. Eu olhava para ele no caixão, eu fiquei tão passado que eu conversava com ele. E eu ficava falando com ele com raiva: por que você não me contou? Por que você não me procurou? Sempre fui seu pai, seu amigo. Por que guardou para você? Por quê? Por quê? Por quê? A sepultura não pode falar. Pastor, o que isso tem a ver com línguas estranhas? Paulo diz que quem fala em línguas, fala em mistérios. O que é mistério? É aquilo que ninguém sabe. Minha esposa é psicóloga, aprendi nos livros dela. Um psicólogo, para ter sucesso, ele tem que ter pelo menos 10 sessões, senão não tem como funcionar. Nessas 10 sessões ele vai puxar a língua do paciente, vai dizer: conta tudo. A pessoa vai falando e o psicólogo, com a sua anteninha de vinil, vai captando palavras especiais. A pessoa repete muito essas palavras. Aqui está o problema. Depois da 10ª sessão, consegue aplicar algum tipo de ajuda. Tem que destravar a pessoa, tirar aquele trauma, aquele lugar que prejudica ela, que nem ela sabe. Está dentro dela e ela não sabe. Pastor, o que isso tem a ver com línguas? Já vou te falar. Eu entendi que quando nós estamos orando em línguas, nós estamos vomitando tudo que está dentro e armazenado na nossa alma. Médico não vai na alma. Rivotril, Lexotan não vai no espírito. Só a palavra vai na divisão da alma e do espírito. Quando você começa a falar em línguas, é como se você subisse ao céu. Por gentileza, o senhor vem cá, rapidão, vem cá, rápido. Espírito de tartaruga, eu te repreendo. Fique aqui do meu lado. Aqui está Deus sentado no trono e aqui está você no culto. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí você para de falar me ajuda e começa a orar em línguas. Ninguém entende. Nem você entende. As suas línguas saem da terra. Na verdade, elas te transportam lá para o trono de Deus. Aí você vai lá onde Deus está e você vai fazer assim, ó. Alguém escutou o que eu falei para ele? Não, por que não? Porque eu contei um segredo para ele. Quem fala em línguas, Ronaldo, sai da terra e vai aqui, ó, e fala no ouvido de Deus. Só Deus entende. Aí o que Deus faz? Deus limpa a alma da pessoa. Aí pega um Pedro que nega Jesus diante de uma vendedora de púrpura, recebe o batismo com o Espírito Santo, dando a orar em línguas. Alguém diz: esse povo está bêbado. Olha o Pedro saltando no meio da multidão, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que mudança é essa de um homem que tinha medo e agora prega para uma multidão? Pedro destravou quando orou em línguas. Obrigado. Termino aqui. Eu estava em casa um dia desse assistindo um filme de um filme de ação de um oriental. Não sei muito o nome dele, não sei se é japonês. Esse aí, Jack Chan. É pura palhaçada. Ele bate em 500 pessoas sozinho. Ele bateu nos 500 sozinho. Ele tudo vira arma na mão dele. Mas ele cansou. Aí ele pegou e bateu num soldado e catou a metralhadora dele. Ficou o exército na frente dele com as mãos levantadas e ele, só precisava disso. Um soldado percebeu que ele segurava a arma de maneira errada. Foi se aproximando dele, ele disse: para, senão eu atiro. E o homem não parou: para, senão eu atiro. E Jack Chan puxou o gatilho e não saiu balas. O homem tomou a metralhadora dele, destravou a arma e fez e apontou para o Jack Chan, que acabou preso. Aí o homem disse para ele uma frase: do que adianta ter uma arma poderosa se você não sabe usá-la? Pegou aí ou não?
Eu falava hoje para o Anderson, o crente entra na igreja, se converte, busca o batismo com o Espírito Santo, e todo mundo busca, aí recebe, não sabe o que fazer com ele. Aí fica o culto inteiro olhando, de vez em quando fala, glória. A coisa está tão brava, que até o batismo com o Espírito Santo mudou o rumo. Eu estava num culto um dia desse, um rapaz lá, mascando chiclete, e ele começou a falar em línguas. No fim do culto ele falou para mim, ô pastor, pega leve, cara. Eu disse, por quê, cara? Porque Jesus me batizou com o Espírito Santo falando em línguas, cara. E eu falei, então eu sou um completo idiota mesmo. Você vai estar no culto amanhã? Eu disse, amanhã eu estou aí. Eu falei, senta na minha frente, porque eu quero ver esse fenômeno e eu vou usar você de exemplo, contar para o mundo inteiro que eu estava errado. E ele não veio, com aquele cabelo que parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima, aquela roupa, aquele balangandã. Ele sentou na minha frente e quando o fogo desceu, eu liberei aquela palavra pimenta, curtinha e quente, e ele danou a falar em línguas. Eu disse, eu preciso ouvir essa língua. Eu fui perto dele, botei meu ouvido na boca dele, e a língua dele era assim, ó, glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse, espírito do peru, eu te repreendo. É sério. Perdemos o contato com o que é sobrenatural. O diabo está transformando as línguas estranhas em piada na internet. E os nossos filhos comendo essa porcaria de internet. E pior, debochando dos cultos pentecostais. Debochando do que não entendem. Se eu, que sou ser humano, fico triste, imagina aquele que provoca o movimento. Que nesta manhã o Senhor te encha do Espírito Santo. Paulo vai ensinar, vou dar o último ensinamento para ver se vocês aprendem. Fala, Paulo, porque até agora eu não entendi nada. Ele fala, quem fala em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? Compre um terreno, levante os alicerces, constrói a parede e daqui a pouco você tem um prédio. Paulo está dizendo, quando você começa a falar em línguas, você edifica a si mesmo. Você vai crescendo como ser humano. Você vai tendo contato com aquilo que transcende, que é sobrenatural. A sua mente vai a lugares que você jamais imaginou. É um poder sobrenatural que nós temos e não podemos perder. Eu preguei agora 5, 6 semanas atrás no 117º aniversário da Assembleia de Deus no Macapá, lá no estado do Amapá. E o pastor me deu uma revistinha com a história da igreja. A primeira página está lá, a irmã Raimunda, primeira crente batizada nas águas do estado do Amapá. Uma índia, do meio do mato, analfabeta. Quando ela saiu das águas, saiu falando em línguas. Como era feito no meio da rua, tinha um homem lá parado, o homem gritou, como é que essa mulher sabe o idioma da minha terra? E o pastor disse, qual é a sua terra? Ele disse, eu sou judeu. E o que ela está falando? Ela está falando em hebraico. O que ela está falando? Ele chegou perto, ela está dizendo, o meu Deus é o dono dessa terra. Nós somos os descendentes desse povo. Não aceite nada menos do que a plenitude do Pentecoste. Eu repito o que disse. A plenitude Deus não deu para o analfabeto, Deus deu para o erudito. Ou seja, se o apóstolo Paulo, que era advogado, que era poliglota, que era conhecedor, dono de 2 cidadanias, que invocou as leis até chegar nos Césares, se Deus deu a ele a plenitude do Pentecoste, por que ele não pode dar a você também? Quem acredita nisso? Fica de pé comigo. Pode fechar os olhos por um minuto. Pastor Jaime, para concluir, eu posso fazer uma chamada? Talvez ninguém vai vir, mas eu passei da fase de ficar preocupado se as pessoas vão acreditar ou não no que eu falo. Eu vou fazer um convite nesta manhã. É um só. Eu queria convidar homens e mulheres que tenham a coragem de dizer, eu já fui melhor. Eu já fui mais crente. Eu já acreditei mais. Eu queria orar com quem foi batizado com o Espírito Santo e nunca mais falou em línguas. Eu queria orar com quem já profetizou e nunca mais profetizou. Com quem tinha sonhos. Com quem sonhava com obra missionária.
Eu queria orar com alguém que tenha coragem de dizer assim: pastor, eu estou cansado de uma vida tacanha, pequena. Eu queria mais. O que eu faço, pastor? Faz igual ela. Vem aqui na frente. E se puder, fique em pé, que é melhor. Tirando a sua candoro vacharabás. Teria suri de candoruas. Ternai andrebele candoro vasuri de carabás. Garabiana sui andorovica. Tereves nargi andorovadaralasuri. Senhor, transforma esta igreja num oceano, naquele que os nossos pais nos ensinaram um caminho, porque nós queremos de novo navegar no Espírito. Eu libero sobre esses homens e mulheres que vieram ao altar um tempo de transformação, um tempo de mudança, mudança de conceitos e valores, mudança de princípios, a volta ao primeiro amor, a devolução dos dons espirituais, a operação dos sinais, prodígios e maravilhas. Derrama sobre a Assembleia de Deus do Bom Sucesso o avivamento que o mundo espera. Agora, agora, agora. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E os que estão de pé, levantem a mão direita para o céu comigo. E diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha fé, que esfriaram a minha fé, que roubaram os dons e os prodígios, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão com autoridade, é um ato profético. Esta é a igreja dos mistérios. Eu vou contar até 3, vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10 e 19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo. Quando pisarmos em cima, você precisa encontrar 2 pessoas e abraçá-las e dizer assim para elas: o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao seu coração é o que Deus tem reservado para você por esses dias. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que vai acontecer nesta igreja daqui a alguns dias. 2,5, a igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso será chamada de Igreja do Avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 2 pessoas. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Eu termino mandando um recado para o inferno: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Só a igreja que está em guerra dê mais um grito de glória a Deus. Pastor Jaime.